Minas Gerais mantém desempenho positivo na balança comercial. Tivemos superávit de 15 bilhões de dólares entre janeiro e julho deste ano. O estado respondeu por quase 13% das exportações brasileiras no período, com destaque para o minério de ferro, café e ouro. A China segue como principal destino das nossas exportações, enquanto os municípios como Nova Lima e Araxá lideram as vendas internacionais. Para entender melhor esse resultado, nós vamos conversar agora com o secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico do Estado, Frederico Amaral e Silva. Frederico, bem-vindo aqui ao nosso Deadline. Boa noite para você. Boa noite, Luiz Fernando. Boa noite, Maiara. Um prazer poder falar com vocês e com toda a audiência da 98 News, na rádio, no YouTube. Uma satisfação poder comentar sobre esses resultados do comércio exterior de Minas Gerais, que seguem fortes, em um ritmo de crescimento importante, como você já até mencionou aí. Muito bom, satisfação é toda nossa. Secretário, o crescimento de 3,3% nas exportações, o que explica isso? Nós estamos falando do crescimento em relação ao mesmo período do ano passado, né, o primeiro semestre. Houve uma impressão no começo do ano que algumas empresas poderiam estar antecipando compras, né, e justamente já prevendo esse aumento de tarifas, mas ninguém previa esse aumento extra, né, dos 50%. Dentro da secretaria e dentro do empresariado mineiro que exporta para outros países, qual a impressão que a gente tem e o motivo da gente ter conseguido manter esse crescimento? Olha, nós estamos observando nos últimos anos um crescimento contínuo das exportações mineiras, né? A gente exportou, né, de janeiro a julho desse ano 25 bilhões, né, um pouco mais de 25 bilhões, e nesse ano Minas Gerais é o segundo estado que mais tem exportado no Brasil. Acho que é um esforço de competitividade das empresas mineiras e também um fator que o câmbio tem ajudado a uma maior competitividade dos produtos produzidos no Brasil de forma geral, e Minas Gerais tem uma base industrial importante para exportação, né? Você já deu aí o destaque do minério de ferro, do ouro, Uhum. do café e de outros produtos, né? Da nossa parte, na secretaria, né, no governo do estado, nós temos apoiado as empresas procurando novos mercados, atuando, identificando outros mercados potenciais para, inclusive, aumentar um pouco dessa diversificação, né? Como você bem comentou, Uhum. nosso principal parceiro comercial hoje é a China, mas nós temos procurado identificar essas oportunidades, estimulado as empresas mineiras a procurarem novos destinos para a pauta exportadora e também os mercados de destino nossos sejam mais diversificados e nós não fiquemos refém de um país ou outro, mas nós tenhamos uma integração mundial maior, né? Então, é um crescimento contínuo que demonstra a pujança da economia de Minas Gerais como um todo. Essa palavra diversificação aí de mercados, ela ficou, essa expressão, né, acabou ganhando uma força de ontem para hoje com o anúncio do governo federal do pacotão aí contra o tarifaço do Donald Trump. O próprio presidente e pessoas ligadas principalmente ao governo federal falando que a gente tem que tentar levar para outros países, especialmente a China, essa pauta de exportações que a gente tinha com os Estados Unidos. E, por outro lado, há vários críticos dizendo que a China não consegue absorver tudo, porque tem produtos que não vão para lá e que não iriam de qualquer forma. Como que o governo está trabalhando essa diversificação de mercado aí para a gente não ser surpreendido mais para frente, exatamente com o que o senhor acabou de dizer agora, que é a dependência de mercados mais restritos? Olha, assim, eu acho que diversificar mercado é, inclusive, procurar mercados diferentes da China, né? A China é o país que mais tem comprado produtos brasileiros e é um perfil de compras um pouco diferente do americano, que compra produtos mais semi-manufaturados, produtos de um pouco maior valor agregado. Então, nós temos trabalhado, e não é de hoje, né? Essas medidas que o Estado tem feito de estímulo ao comércio exterior, elas já vêm, pelo menos desde 2009, na gestão do governador, procurando outros mercados além da China. Vou te dar um exemplo. Esse ano nós trabalhamos com o setor calçadista mineiro, fizemos uma grande ação em Buenos Aires, na Argentina, levando os nossos exportadores para lá. Então, é um mercado que é importante, é um país que tem apresentado um crescimento econômico importante e traz oportunidades para os produtos nesse setor específico calçadista. Mas, além disso, como você também bem colocou, o café, por exemplo, que é um grande produto de exportação mineiro, ele não é um produto tão consumido na China. Então, não adianta a gente achar que nós vamos levar todos os produtos para a China. O que nós temos feito é justamente feito vários estudos de mercado, em parceria com as entidades privadas, como FIENG, FAENG, dentre outras, e organizando todas essas informações para que as empresas mineiras tenham maior facilidade e maior assertividade na hora de posicionar os seus produtos no mercado internacional, né? Então, a procura por parceiros estratégicos e novos países, ela, do nosso lado, do governo do Estado, nós já temos feito isso
independente do tarifaço. Eu acho que o tarifaço, essas medidas americanas, elas só corroboram a assertividade dessa nossa política de apoiar as empresas mineiras em busca de novos mercados para além dos já tradicionais. Estados Unidos, China, já são mercados muito tradicionais para os produtos brasileiros e tem novas frentes. O mundo árabe tem crescido muito, a Índia tem crescido, e são países que representam oportunidades para diversos produtos que são produzidos aqui em Minas Gerais. Frederico, na esteira desse crescimento, quais setores da economia mineira devem se beneficiar mais desse saldo positivo da balança comercial agora? Os setores mais tradicionais, né, digamos assim, são os setores de maior destaque, né? Mineração, produtos do agro, né? Esses são os produtos que tem, assim, que a gente observa um crescimento constante e são setores que têm sempre representado uma relevância muito grande na nossa pauta exportadora. Mas alguns produtos que ainda não representam tanto, né, porque nós estamos falando de 25 bilhões de dólares de exportação, um valor muito expressivo, né? Mas a gente vê outros setores se destacando, mas que não representam ainda tanto na nossa balança de exportação, como esse que eu acabei de citar. O setor calçadista tem conseguido muito sucesso em exportação para outros países, né? O setor de bebidas e alimentos também, nós temos tido muito êxito. Dando um outro exemplo, né? Nós estimulamos aí algumas vendas de cachaça mineira para o Paraguai, temos ações previstas para outros países, como Peru. Então, diversificando tanto os destinos como esses produtos que estão sendo exportados, né? Mas como, digamos assim, né, os produtos tradicionais eles representam muito, até que esses novos produtos, né, esses novos produtos mineiros, eles consigam, de fato, se consolidar, isso ainda demora um tempo, mas esse trabalho já vem em andamento, nós já temos visto esse resultado. Secretário, essa diversificação caminhando para a moda, ela pode ser bastante interessante, porque a moda mineira, a gente tem falado muito isso aqui também, é uma indústria de muita credibilidade, muita aceitação internacional. A competitividade ainda é um problema, porque a gente tem problemas de logística aqui, de parque industrial ainda, né? E de custo, no fim das contas, né? Aí cabe também aos governos, tanto estadual quanto federal, darem aquela ajudinha para o empresário conseguir reduzir o seu custo para produzir num custo competitivo lá fora, né? Isso, a Secretaria está de olho nessa realidade, nessa possibilidade? Com certeza, porque é exatamente o que você comentou, né? No fim das contas, a gente integrar, né, nessas cadeias produtivas globais demonstra a competitividade dos nossos produtos, né? Então, a gente tem trabalhado muito firmemente aqui no Estado para reduzir a burocracia e apoiar os empresários naquilo que é papel do Estado, né? Então, temos programas de formação de mão de obra para apoiar que as empresas sejam mais produtivas e que, com isso, elas consigam ter um preço melhor de venda. Esse ponto é muito importante, né? Porque, ainda que o câmbio favoreça muito, né, nós temos que ter um ambiente de negócio que permita que o empresário, de fato, foque na produção e nos seus mercados, né? Quando o empresário está preocupado com a burocracia, com aquele tanto de coisa que acaba não sendo do negócio dele, isso acaba atrapalhando o processo produtivo dele e, consequentemente, da exportação. E o setor de moda, né, que eu dei um exemplo aqui do calçadista, é com certeza um setor que a gente tem muita confiança, que Minas Gerais, assim, Minas Gerais é muito destaque no Brasil, né, no setor de moda, de design, de produção, mas a gente acredita que também vai ser um setor, e a gente tem trabalhado muito próximo dos arranjos produtivos, né, dos clusters locais aqui de Minas Gerais, que são do setor. Então, a gente tem ações de tentar auxiliá-los também a posicionar às vezes em plataformas de exportação, né, para aquele pequeno empresário, que ele consiga também, da pequena produção dele, colocar os produtos na internet, da internet ele acessar novos mercados. Então, a gente tem tido uma ação muito concatenada, tanto com os portos secos, com toda essa dinâmica do comércio exterior e também com as empresas para que elas consigam alçar novos voos. Tudo bem. Obrigada a Frederico Amaral e Silva, que é secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico. Até a próxima. Muito obrigado, boa noite, ficamos à disposição.